Há milhares de anos, o historiador grego Heródoto se propôs a viajar pelo continente, a fim de descrever não só as guerras médicas, batalha travada entre gregos e persas, mas também desbravar diferentes povos e culturas sempre comparadas aos gregos. O contato com outros povos fez com que o autor refletisse sobre as diferenças entre as pessoas e quebrasse, ainda que mais timidamente, a visão etnocêntrica helênica que perdurava até então. Pensar e entender o próximo, colocar-se no lugar do outro, a isso damos o nome de alteridade. A história da surdez no Brasil possui alguns episódios bem marcantes. Um deles em 1857, com a primeira escola de surdos do Brasil, o atual INES, Instituto de Educação de Surdos, trazido pelo professor francês Ernest Rieu, que desembarcou no Rio de Janeiro, trazendo o alfabeto, o manual francês e mais alguns sinais, que depois se tornou a primeira língua brasileira de sinais. Existe um paradoxo muito grande com relação à língua brasileira de sinais. Ela é oficial no Brasil desde abril de 2002. Mesmo assim, 17 anos depois, não a encontramos como uma realidade nas escolas públicas ou privadas, tampouco difundida entre instituições diversas de prestação de serviço à comunidade. Para piorar, há momentos em que ainda temos que explicar o porquê dela ser uma língua e não linguagem, mesmo anos depois disso não ser mais discutível. Segundo dados do IBGE de 2018, quase 10 milhões de pessoas no Brasil possuem alguma deficiência auditiva e, dentre eles, mais de 2 milhões possuem o que chamamos de deficiência auditiva severa. Nesse grupo, cerca de 1 milhão são de jovens com até 19 anos. Pergunte-se, quantos surdos você conhece e quantos estão socialmente incluídos em sua convivência diária? Ser diferente de um padrão em nossa sociedade já traz um sério problema do que chamamos de enquadramento social. Quanto mais distante daquilo que nossa sociedade considera, por exemplo, certo, justo, belo ou correto, maior a chance de uma pessoa marginalizar-se. Surdos não se comunicam com ouvintes por meio da língua portuguesa e exigem das pessoas o domínio de uma segunda língua. Essa exigência é o primeiro passo para consolidar essa marginalização. Nós vivemos numa sociedade que não se sensibiliza com a dificuldade ou com a deficiência. Viver tem um custo, e por menor que ele seja, envolve consumo. Só que para consumir, você precisa produzir. Numa sociedade que lhe nega a oportunidade de produzir, eu te pergunto, o que resta? É muito comum, em palestras motivacionais, por exemplo, assistirmos a depoimento de pessoas com algum tipo de deficiência e dificuldade conquistarem um patamar considerado de sucesso em nossa sociedade. O grande problema é, estamos lidando com a exceção à regra ali. Para cada surdo bem-sucedido, quantos outros estão marginalizados e sofrendo com a exclusão social? Não posso cobrar deles o mesmo resultado. Existem conceitos que são trazidos à tona, mesmo que, na prática, sua realização não seja tão clara. Sustentabilidade, por exemplo, é algo que quase toda empresa vai estampar em seus produtos ou em seus portfólios. Resta uma pergunta: dizem-se sustentáveis ou, de fato, pragmaticamente falando, são? Da mesma forma, o termo inclusão nos aparece o tempo todo. E o que fazemos a esse respeito? Em 2017, o Enem trouxe como tema de redação a formação educacional de surdos no Brasil. Houve uma quantidade considerável de redações que propuseram o ensino de braille ou a construção de rampas como propostas para melhorar a rotina dos surdos. Esse é o maior exemplo da ruptura que nosso ensino traz com a aplicação prática. A mim, chega o conceito de que a inclusão é necessária, mas eu não faço ideia de como isso deve ser realizado ou tampouco de que tipo de inclusão estamos falando de acordo com cada indivíduo que a necessita.
marginalizados na própria sociedade em que nasceram, distantes de pessoas tão próximas e, assim, os surdos precisam buscar espaço em um universo cujas portas pouco se abrem para eles. No livro Metamorfose, de Franz Kafka, o protagonista sofre com a chamada incomunicabilidade. Em seu processo de mutação de homem para verme, nenhum de seus familiares consegue entendê-lo ou ouvi-lo, permanecendo um indivíduo sem comunicação com os demais, imerso num sufocante silêncio. Não se comunicar é um desafio a todos nós, mas existem alguns dos surdos que lutam para transformar essa realidade adversa.
Os gregos costumavam dividir os povos do mundo em dois grupos, gregos e não gregos, e essa visão evidencia o etnocentrismo característico dessa civilização. Assim nascem os preconceitos. Sem convivência, sem conhecimento, sem aproximação, criam-se a rejeição, a repulsa e o julgamento. Como entender o universo surdo sem conhecê-lo? Como entender a língua de sinais sem estudá-la? Simone Adolfini uma vez disse: só existe uma única e mesma razão para todos os homens. Eles só se tornam estranhos e impenetráveis uns para os outros quando dela se afastam. E assim, dependemos da força de alguns que lutam pelas minorias. Meu nome é Isabel, sou mãe de um filho surdo. Ele hoje está com 39 anos, é casado com uma surda também. E assim, foi muito difícil quando eu soube que eu teria um filho surdo, porque a minha gravidez foi muito complicada. Eu tive um problema de eclâmpsia, e aí teve que tirar ele, fazer uma cirurgia, uma cesárea de urgência, com 7 meses. Depois eu tive uma hemorragia e ele também já nasceu, já foi para UTI neonatal. Daí no outro dia que os médicos vieram me falar que ele teria que fazer uma transfusão de sangue e que pelo nascimento com 7 meses, que não estaria completa, né, os órgãos, alguma coisa. E ele ficou até os 9 meses dependendo de medicação e de remédio, enfim. Eu não percebia nada diferente nele, apesar dos problemas de saúde. A surdez veio aparecer no dia que eu estava fazendo uma faxina na minha cozinha, estava lavando as louças, e veio um vento, né, bateu a janela, quebrou muita louça e ele estava sentado brincando. Ele não percebeu o barulho, ele riu de uma tampa que veio ao lado dele. E eu assustei, porque eu imaginei que ele teria assustado com o barulho. Peguei com o coraçãozinho parado, calmo, né? Aí já levei ao médico, chegou lá, examinou. Ele falou, olha, eu acho que o seu menino tem uma surdez, mas assim, vamos fazer uns exames, enfim. Aí nós fomos para a USP, São Paulo, fomos no hospital em Belo Horizonte e começou minha andança. Em 1980, o Gleison já estava com quase 2 aninhos e ainda não tinha feito a diagnóstica. Daí a gente ficou, né? Eu cheguei na cidade, não tinha um otorrino, um médico especialista, não havia uma fono e não havia uma escola, não havia uma especialidade para cuidar do meu filho. Como não tinha esse amparo desses profissionais, o pediatra encaminhou meu filho para o hospital psiquiatra para que eu internasse ele lá. E eu buscava, como é que eu vou fazer? Esse menino não é louco, mas ele aparecia, né? Era mais um laudo errado. Aí tá, no caminho do hospital, eu peguei e falei, não, eu não vou levar meu filho para o hospital, não. Mesmo eu tendo a certeza que eu poderia visitar ele todos os dias, que eu quisesse, que era uma liberdade, eu não quis. Eu não quis. Então, como eu trabalhava num hospital, eu cheguei e falei com o meu diretor, falei, olha, eu tenho um filho que eu estou tendo dificuldade para colocar ele na escola, ele não é aceito nas escolas, na creche. Eu agradeço muito a empresa que eu trabalhava, fizeram um contato em Rio Preto, onde que veio para Franca o primeiro otorrino, Dr. Vitor Maniglia, eu não esqueço. Conseguiu trazer também a fono, abriu-se um curso de fonoaudiologia em parceria com a Unifran, e daí foi aonde que eu busquei o Dr. Vitor, e já fui montando a associação. Eu participava da Associação de Deficiente Físico e da APAI de Franca.
Então, onde fui ajudada pela diretoria para a gente organizar um grupo de pais para a gente fundar a PADA. E a língua de sinais é o que me dá hoje condição de trabalhar na instituição, que é a minha luta para a gente ter um ambiente para que eles possam participar, para que eles tenham, né, um amparo, para trazer essa família para dentro da instituição, porque 90% das famílias que têm filho surdo, eles não sabem a língua de sinais. Porque a preocupação nossa é como é que eu vou colocar esse menino no mundo? Como é que vai ser a inclusão dele? Quem vai me ajudar? Né? Como vai ser a vida dele lá fora? Porque dentro de casa nós super protegemos, a gente quer o melhor, a gente tem medo, né? Mas em nossa falta. Então é andar onde que eu trabalho, não é só para mim, nem só para o meu filho. Porque graças a Deus, hoje meu filho, ele é incluso, ele foi incluído. Eu não tenho mais essas preocupações. Incomoda muito a romantização da miséria e da dificuldade que transfere para o indivíduo a responsabilidade por sua própria vida. Então, uma pessoa que trabalha 20 horas por dia para conseguir sustentar, um idoso que precisa trabalhar, a mãe de um surdo que, para auxiliar esse filho a ter um espaço na sociedade, precisa abdicar da sua própria vida. Aplaudir o esforço dessas pessoas é muito diferente de criticar um Estado omisso, que é o grande responsável por essa inserção, né, esse auxílio a esse indivíduo que também é um cidadão. Nós vivemos numa sociedade que, para piorar, nos últimos anos tem colocado os indivíduos como os únicos protagonistas de sua própria vida. Um discurso de positividade artificial que talvez seja uma das principais marcas, né, do nosso fracasso humanitário e intelectual. Nossa sociedade possui uma hierarquia de prestígio e de acesso, ou seja, existem grupos que possuem um caminho menos adverso do ponto de vista social. A surdez, por si só, já seria um desafio em uma sociedade pouco inclusiva, mas e quando ela vem acompanhada de preconceitos com a cor da pele, orientação social ou classe econômica? Um surdo como Beethoven está bem aquém de um brasileiro negro, uma brasileira negra, homossexual e pobre. Então, nossos olhares não podem perder essas pessoas de vista. Quais as opções que um indivíduo desempregado possui? Por quanto tempo essa condição poderá se arrastar até um total colapso financeiro e familiar? O que fazer quando as portas do mercado de trabalho não estão abertas para você? É nessa realidade que alguns surdos se encontram. Estender a mão ao próximo é uma obrigação nossa como seres humanos, independentemente de nossas crenças particulares. No entanto, nós precisamos pensar em ajudas que, aos poucos, tornam-se autossustentáveis, ou o ciclo da desigualdade e da dependência vai perpetuar. Em outras palavras, a inclusão dos surdos em nossa sociedade deve ser feita de maneira que ele, depois e por si só, consiga bater as próprias asas e alcançar os próprios voos. Oi, o meu sinal é Danilo. Minha idade, eu tenho 10 anos. Meu pai é o Euclides, e minha irmã é Ana Carolina, sinal. Ana Carolina.
Eu cresci aprendendo Libras com mais ou menos 3 anos, 4 anos de idade. Meu pai ficou me ensinando, eu fui crescendo e agora eu sei Libras, quase tudo de Libras. Sim, eu lá na minha casa ficava percebendo os amigos dos meus pais e da minha mãe. Eles iam, um monte de surdos, e eu percebia. Depois eu fiquei aprendendo, sinalizava, e os nomes, o alfabeto, a ABC. E depois fiquei aprendendo e consegui. Sim, eu não só preocupo com os meus pais, com a minha mãe, mas eu preocupo muito com as outras famílias de fora, porque eu não vejo e eu preocupo bastante com as famílias que não têm intérprete, que não têm filho ouvinte e não sabem comunicar muito. Vocês precisam estudar para aprender Libras. E quem sabe, no futuro, vocês podem ser intérpretes para os surdos poderem estudar certo, aprenderem palavras difíceis e trabalharem certo, não expulsarem porque eles são surdos e não sabem fazer certo. E vocês precisam ajudar os surdos pelos direitos, para lutarem pelos direitos dos surdos. É muito comum as pessoas me perguntarem para que serve a literatura. Por que devo ler? De que maneira isso mudará a minha vida? Essa é uma típica visão do mundo consumista. Ler aumenta o meu poder de consumo? Se não, eu dispenso. A leitura tem um poder muito grande e ao mesmo tempo muito pequeno. Pequeno porque ela atua especificamente na esfera de um indivíduo. E grande porque a partir daí pode mudar a maneira como alguém enxerga o mundo e melhorar a existência dele e daqueles que o cercam. A leitura nos sensibiliza e traz poesia às nossas vidas. Ler nos abre portas para conhecer o próximo, para dialogar com o semelhante, mas também com o diferente. Ler nos faz entender nossa condição, nossas emoções
nossas fragilidades. Ler nos faz questionar. E agora reflitam. Você já parou para pensar que a surdez pode não ser a única deficiência de uma pessoa? Mama, aparelho. Os óculos chegam mais ou menos. Assim, passeio na rua, assim, passeio, no cinema, no shopping. Ajudo a minha mãe para comida, lavar roupa, sim, lavar roupa, lavar as louças.
Assim, pode ver a sociedade, assim, na festa, muita gente conversa, mistura. Aí a gente é só individual. Tá na rua, sozinha. Sim, na rua, sozinha. Dificuldade. Traga os seus filhos, levanta do sofá, vem trazer seus filhos para aprender com quem pode ajudar a melhorar o comportamento deles, não deixar eles ficar excluidinhos num cantinho. Vou pedir a Deus que as mães que têm os filhos, que o coraçãozinho delas fica apertado, que pensam que eles não são gente, eles são sim. Eles vão vencer sim. Não pensa assim, ai, meu filho tem isso, ele tem que ficar aqui sentadinho. Não, tem que pôr ele para a sociedade ver mesmo. Falar, ó, tá aqui, ó, o seu irmão, porque não é só o bonitinho do olhinho azul e cabelinho cacheado que pode se apresentar na sociedade. Eles também podem e devem. Todos somos feitos do mesmo jeito e filhos do mesmo pai. Vamos em frente, gente, porque estamos aí para ver o que a gente pode fazer nessa terra, porque depois que for daqui não adianta mais não. Sem que a língua de sinais seja uma realidade entre os ouvintes do Brasil, restaria ao surdo encontrar amparo nas instituições, de forma que suas necessidades fossem atendidas. A Bíblia diz em Isaías: então os olhos dos cegos serão abertos e os ouvidos dos surdos serão desimpedidos. Então o coxo saltará como servo e a língua do mudo cantará de alegria, porque águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. Estamos em um país cristão, então é nossa obrigação, como ouvintes, tornar essa metáfora real dentro da vida daqueles que necessitam da inclusão.
E se cristão não formos, é nossa obrigação como seres humanos. Eu gosto de uma frase do Pepe Mujica, ex-presidente uruguaio, que diz que os que comem bem, dormem bem e têm boas casas, acham que se gasta demais com políticas sociais. O poder público não é uma empresa para gerar lucros, é uma instituição para equalizar as diferenças que acometem as pessoas. E o mesmo Mujica ainda diz que o Deus Mercado organiza a economia, a vida e financia a aparência de felicidade. Parece que nascemos só para consumir, e quando não podemos, carregamos a frustração, a pobreza e a autoexclusão. E assim a comunidade surda, à mercê do topo hierárquico da sociedade capitalista, vai se sentindo excluída e diminuída. A inclusão acontece quando se aprende com as diferenças e não com as igualdades. Esse pensamento de Paulo Freire deve ser nosso horizonte, porque vivemos em bolhas, uniformizamos a convivência sempre daqueles que se assemelham à nossa realidade. E mesmo que às vezes de forma inconsciente ou sem maldade, vamos nos esquecendo dos menos favorecidos. E quando a língua de sinais não foi ensinada a um surdo? E quando a região em que mora não oferece uma estrutura ou acesso? As mesmas mazelas que acometem muitos ouvintes em nosso país podem ficar ainda mais graves para alguns membros da comunidade surda.
Quando eu estudei Libras, lembro-me que meu professor me contou que, em um momento de profunda depressão, quase desistiu da vida porque não conseguia encontrar um terapeuta que soubesse Libras para atendê-lo. Para agravar mais essa situação, o intérprete não poderia estar presente na sessão devido ao sigilo que rege essa relação terapeuta e paciente. Então, assim como o dinheiro pode ser um fator limitante em nossas vidas como ouvintes, a língua de sinais não difundida em nossa sociedade pode gerar profundos danos para uma pessoa surda. Nunca houve no mundo duas opiniões iguais, nem dois fios de cabelo ou grãos. A qualidade mais universal é diversidade. É a frase de Michel Montaigne que precisamos ter em nossos horizontes. Nós amamos as cores, o arco-íris ou um jardim multicolorido, mas às vezes pessoas se esquecem disso quando lidam com outras pessoas. Tentam criar padrões muito restritos diante da diversidade existencial de que desfrutamos. Repudiamos o diferente ou o isolamos, ao invés de trazê-lo para perto de nós. Mercantilizamos a saúde e também a educação. Enquanto a língua brasileira de sinais não cair no vestibular, dificilmente vai compor a grade curricular de uma escola. Enquanto o custo de vida for cada vez mais alto e as horas semanais de trabalho cada vez mais longas, menos condições teremos de pensar no próximo ou em ajudá-lo. Canonizamos o trabalho e abandonamos a leitura. Construímos indivíduos preocupados em ter e alimentamos os jovens a correr atrás dos próprios sonhos e tão somente. Nossa educação é competitiva e não inclusiva. Nossos incentivos são materiais e não espirituais. Que cada um corra atrás de seu espaço, conquiste, tenha, faça, estude. Tudo isso fica na esfera do eu. Há, inclusive, uma profusão de falas e palestras para que você seja protagonista, para que você tenha o controle da situação e coloque tudo nas suas mãos em busca do sucesso. Ora, o que será de uma tribo indígena somente com caciques? Creio não haver tribo numa situação assim. E da mesma maneira, não há narrativas sem coadjuvantes. Estes, muitas das vezes, mais queridos e interessantes que os próprios protagonistas. Em outras palavras, ensinamos o tempo todo os alunos a vencer, a alcançar seus objetivos e muito pouco a tornar o mundo dos outros um lugar melhor, para todos nós. Essa ideia é o verdadeiro pilar que deve sustentar a educação. Talvez um dia nós consigamos atingir uma condição ideal para que o conceito de inclusão do surdo passe a ser algo muito natural e do cotidiano de nossos ouvintes. Mas todo resultado depende de uma série de ações conjuntas que equacionem o sucesso de todos. O brilhante educador e abolicionista norte-americano Horace Mann uma vez disse: "Sinta-se envergonhado de morrer até que você tenha conseguido alguma vitória para a humanidade." Esse foi o horizonte que construímos até aqui para a comunidade surda. Como educador, é meu papel estender essa mão até eles. E se vale a pena ou é suficiente? Bem, quando tudo parece pouco ou inexpressivo, recorro às palavras de Madre Teresa. O que eu faço é uma gota no meio de um oceano, mas sem ela, o oceano será menor. Sonhos, histórias, alegrias, tristezas. Nossas vidas são compostas por várias emoções. Aos poucos, à medida que a sensibilidade social irradiar pelas pessoas, surdos estarão muito mais presentes, deixarão de ser invisíveis e compartilharão conosco num único e harmônico universo.
Bye.